Olá, vamos lá para mais um capítulo desse incrível livro Fique Irada, mas não exploda. Vamos para o capítulo 3, Dormindo com o Inimigo. Quando John e eu éramos recém-casados, parecia que gostávamos de brigar um com o outro. Na maioria das vezes, essas brigas verbais ocorriam depois do jantar e antes da hora de dormir. Muitas vezes, após tais debates tão aquecidos, eu não estava pronta ou disposta a relaxar, esquecer e perdoar antes que fôssemos dormir. Como você já deve ter percebido, eu tinha um pequeno problema com a ira e a falta de arrependimento. Eu punia o John com o silêncio, acompanhado de olhares profundos e pesados. Deitava-me na cama de costas para ele. Colocava-me bem na beirada da nossa cama de casal, com os meus joelhos para fora. Queria ter certeza de que nenhuma parte do meu corpo estaria em contato com o corpo dele. Depois de alguns minutos de silêncio mortal e um reposicionamento exagerado, John dizia: "Vamos, Lisa, vamos orar." "Posso orar sozinha, obrigado," eu rebatia sem me virar. Mais silêncio seguiria, durante o qual eu fingia dormir. Algumas vezes o John ficava ali em silêncio, outras vezes ele saía do quarto por algum tempo, apenas para voltar e suspirar e se jogar na cama de novo. Então, de repente, John saía, saltando da cama como um super-herói. Acendia as luzes e puxava as cobertas de cima de mim. "Nós não vamos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira," ele anunciava cheio de autoridade, e eu já tinha passado por isso muitas outras noites. "Já se pôs! Devolva minhas cobertas. Eu odeio quando você faz isso," eu gritava enquanto pulava para pegar de volta a coberta. "Não," John respondia, "nós temos que orar." Nós entrávamos num cabo de guerra pela coberta. Finalmente, ele me dobrava e eu orava uma oração meio mecânica, ensaiada, do tipo: "Eu perdoo meu marido como um ato da minha vontade, pela fé, para que ele pare de me atormentar e me deixe dormir." John acordava feliz e descansado, e eu acordava cansada e mal-humorada. E então eu ficava brava porque ele havia dormido bem e eu não. A razão pela qual eu não tinha dormido bem era porque ainda estava com raiva. Com ou sem oração, eu não sabia como não deixar a minha ira de lado, até que sentisse que a outra pessoa tinha sido suficientemente punida ou que o meu ponto de vista tivesse sido adequadamente expressado e entendido. E este precisava ser seguido da garantia, para minha satisfação, de que a ofensa não seria repetida. Naquela época, eu exigia uma espécie de pena ou penitência, como garantia pela ofensa da pessoa. Agora, tenho a certeza de que você entende por que o espaço de tempo entre o jantar e a cama era curto e insuficiente para atingir todo o processo de alcançar a minha satisfação. Então, como uma mulher velha briguenta, eu dormia insatisfeita. Havia uma dívida e ela ainda não fora paga. Tampouco havia tempo suficiente antes de nós dois sairmos para o trabalho na parte da manhã. Eu geralmente ficava fora de órbita no período da manhã. Olhava meu alegre marido com os olhos sonolentos enquanto eu ia para o chuveiro acordar. Depois descia para o café da manhã, ainda com meu tratamento de silêncio e acrescentando alguns olhares estratégicos caso o John não percebesse meu desagrado. Até que finalmente ele percebia. "Querida, há algo errado?" ele perguntava. "Sim," eu respondia, modestamente. "Pensei que nós tivéssemos resolvido tudo ontem à noite," ele dizia. "Não, nada foi resolvido. Eu só queria que você parasse de me perturbar e me deixasse dormir," eu revidava. "Tenho que ir para a loja." Eu saía pisando firme para o andar de cima, com uma determinação renovada. Nós voltaríamos ao desafio depois do trabalho. Eu teria o dia todo para pensar nos meus argumentos para a noite. Inevitavelmente, nós chegaríamos em casa e começaríamos outro desentendimento, mas dessa vez não seria apenas sobre esta briga,
Também incluiríamos a briga da noite anterior, e muito possivelmente a da noite de antes disso, e assim por diante. Por que não resolver minha ira com meu marido? Eu me colocava em um estado de perpétua ofensa com ele. Estava sempre aborrecida ou prestes a ficar aborrecida. Saber a hora de parar. Uma parte importante para irar e não pecar é saber o momento de se livrar da sua ira. Prolongar a ira prolonga o pecado, que por sua vez prolonga a falta de perdão e intensifica a reação da ira. Você não está mais lidando com cada ofensa e descontentamento, está lidando com o acúmulo de muitas ofensas. Você é repetitivamente atingida pela mesma ofensa, até que já não é um local de uma única lesão, mas uma ferida de múltiplas facadas. Vamos observar mais profundamente a parte de Efésios 4:26, que diz: Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Há um princípio espiritual e físico muito importante aqui. Quando você vai dormir chateado, você acorda chateado. Quando você não libera misericórdia na noite anterior, é difícil que você acolha a misericórdia de Deus pela manhã. Salmos 59:16. Em Salmos 4:4, Davi alertou sobre o perigo de convidar a ira para dormir conosco. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Salmo 4:4. NVI. Este cantor guerreiro, que possuía um coração que agradava a Deus, compartilhou essa sabedoria que transcende o tempo e a cultura. De suas experiências, ele nos advertiu: quando vocês ficarem irados, não pequem ao se deitarem, reflitam nisso e aquietem-se. A maioria de nós dorme apenas sobre uma única cama, assim como cada um de nós possui um só coração. Eu creio que ele entendeu e abordou o fato de que a maioria dos momentos de ira ocorre em relacionamentos. Isso inclui casais, familiares e amigos. Naquela época, não era incomum que casais dormissem em camas separadas. Este rei está dizendo aos seus súditos para irem para suas camas deitar, relaxar e calmamente esquadrinhar seus corações, deixando-os nus diante de Deus. Aquiete-se e saiba quem é Deus. Há um convite para reverenciar Deus, para se aquietar e saber. Saber o quê? Saber quem é Deus. Permitir que Ele se revele no meio da sua dor, do seu conflito ou da sua crise. Ele quer ser a última coisa que você ouve antes que o sono tome conta de você. Na quietude tranquila, não diga mais nada. Não tenha a última palavra. Não justifique a sua posição. Aquiete-se e permita que Deus se revele no silêncio. É um tempo para ver o ponto de vista e a perspectiva dele. É um momento de se desfazer de todos os argumentos. Orar e meditar diante de Deus é geralmente ouvir mais do que dizer. O meu rio agitado de palavras de raiva não vai me purificar. Elas meramente expressam o meu lado, as minhas justificativas e as minhas frustrações. Não, minha torrente selvagem de razões é muito enlameada e conturbada para ser limpa. Ela só atiça o fundo e deposita escombros adicionais. É a fonte de água viva, calma e gentil das profundezas que refresca e remove a culpa e a vergonha. Sonhos de ira. Mas e se você quiser recuar o conselho de Davi e preferir seguir a sua própria razão? Será que a sua frustração, a sua dor são tão intensas que você não consegue se livrar delas sem ao menos dormir com elas uma última noite? Você aceita a ira e a traz para mais perto como um escudo para a sua alma. Embora você se vire para dormir rapidamente, muito provavelmente você irá experimentar uma noite sem descanso, uma noite atormentada, assim como a minha. Pois,
porque da minha ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo, da multidão das palavras. Eclesiastes 5:3, NVI. Ao invés de acordar limpa, purificada e renovada, você poderá encontrar sua mente tomada por pensamentos sórdidos e raivosos. Muito possivelmente, os pesadelos da noite anterior parecerão reais ao amanhecer. Eles podem, inclusive, vir acompanhados de uma mordalha de desânimo ou medo, querendo cobrir você. Você tenta se desfazer deles como sonhos, mas nessas manhãs eles parecem tenazmente entranhados em você. Quando éramos recém-casados, não era raro eu acordar bravo com John por causa de algum sonho que eu tivera na noite anterior. Estava convencida de que ele era um participante ativo desse sonho ruim. Estava quase certa de que ele sabia o que tinha feito e provavelmente faria isso de novo na vida real, na primeira oportunidade que tivesse. Claro que eu estava sendo ridícula, mas aquilo tudo parecia real para mim, e hoje eu entendo que o motivo era minha falta de perdão. Com você pode acontecer o oposto. Uma noite vazia, um sono superficial e irregular, às vezes até sem sonhos. Isso é o bastante para você acordar irritado e de mau humor. Agora, a ira remanescente da noite anterior cega sua mente como uma neblina escura que atrapalha seus pensamentos. Você se esquece de qualquer pedido de desculpas ou perdão e se lembra apenas da ofensa. Na luz da manhã, parece que tudo aumenta e fica mais ameaçador e ofensivo. Você não pode liberar o perdão tão facilmente. Ele tem de pagar. Agora você é uma vítima e as vítimas não pedem perdão porque elas estão tão ocupadas exigindo recompensas. Mas você precisa saber disso. Não podemos receber a misericórdia matinal de Deus se estamos nos sentindo vitimizadas. Eu aprendi uma coisa: se preciso de muita misericórdia, então preciso da muita misericórdia. Voltando a Efésios, nós percebemos que Deus fez ainda mais ao dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27, NVI. Pecar em sua ira adia a solução e permite que o diabo tenha uma porta de entrada ou uma entrada legal na situação. O comentário de Meitton Henrique toca nesse ponto. Que seus ouvidos estejam surdos para sussurros, fofocas e calúnias. Se você está sozinha e irada na sua cama, a quem mais você poderia ouvir? Seus próprios pensamentos já fazem barulho demais. Eles atropelam a voz calma e baixa. É a voz mais audaz e alta que você escuta. A voz que possui uma lista excelente e precisa de todos os erros cometidos. O acusador dos servos envia seus mensageiros. Ele sussurra alto no seu ouvido quando você se vira para dormir. Ele intensifica o ataque para incluir calúnia e difamação, enquanto reprisa a imagem das dores e das mágoas do passado, para então projetar possibilidades futuras de conflito, até que você acorda e se encontra exausta, nervosa e profundamente ofendida. Não se esqueça de como a Bíblia descreve o diabo. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8, NVI. Ele está espreitando e observando aqueles que não estão no controle e alertas. Outra tradução nos adverte sobre estar sóbrios e vigilante. O oposto de sóbrio é estar bêbado. Um bêbado geralmente não está ciente do que de fato está acontecendo ao seu redor. Suas percepções e perspectivas são embaçadas. Seu tempo de resposta é diminuído e o seu raciocínio é distorcido. Ser vigilante é estar de guarda e alerta, significa estar acordada e atenta.
Os leões geralmente caçam à noite. O diabo é comparado a um leão rugindo na busca por alguém a devorar. Ele, obviamente, não entra literalmente nos nossos quartos e nos come fisicamente. Se este fosse o caso, cada um de nós certamente resolveria seus problemas de ira antes de deitar a cabeça no travesseiro. Não, ele nos consome de outras formas, formas mais sutis. Embora sejam menos óbvias, elas não são menos perigosas. Ele consome nossa alegria, nossa paz, nosso descanso, nossa força, assim como nossa saúde, os nossos relacionamentos e os nossos pensamentos. Ele troca o silêncio de paz pelo barulho das acusações estrondosas. O quieto e referencial temor do Senhor é sobreposto pelo medo atormentador e torturante. Eu creio que Deus usou a persistência e o horror de um leão faminto para ilustrar visualmente a determinação e a persistência da perseguição de Satanás. Ele capta a essência da ofensa e da ira não resolvida, como um leão detecta o sangue da sua presa. Dormindo na luz. Talvez nunca tenhamos a compreensão completa de quão importante é obedecer aos avisos de Deus. Aqueles cujos corações se encontram inclinados à obediência, que não exigem explicações longas, mas simplesmente se colocam na condição de servos, são geralmente agraciados com uma autoridade espiritual maior do que aquele que preferiu se apoiar no seu próprio entendimento. A obediência protege, mas a sabedoria do homem é loucura para Deus. Em comparação à dele, nossa sabedoria é meramente tola. Moro no Colorado, e se um guarda florestal viesse à minha porta e dissesse que há um urso selvagem raivoso à volta do nosso bairro, eu não hesitaria. Na verdade, eu inclusive perguntaria se ele sugerisse alguma medida de precaução para ajudar. Se ele dissesse, é importante que você vá dormir essa noite com as luzes acesas, eu iria obedecer, mesmo que quisesse dormir no escuro, e continuaria a dormir com as luzes acesas até que o urso fosse capturado ou morto. Deus quer que nós durmamos na luz da sua verdade, quer entendamos o porquê ou não. Se somos tão fortemente advertidos a permanecermos sóbrios, vigilantes, alertas e no controle, seria sábio da nossa parte seguirmos esse aviso. Aprendi a lição da maneira mais dura. Eu achava que era sábia e que conseguiria lidar com o fato de dormir com raiva. Isso não começou no meu casamento, mas sim quando ainda eu era criança e continuou enquanto uma jovem adulta. Eu deitava na cama e meditava sobre a minha ira ou a minha ofensa. Pensava na vingança e tinha minha própria ideia de justiça. Não era cristã, então nunca considerei a sabedoria ou vontade de Deus durante essas minhas meditações de amargura. Permitia que a racionalidade deste mundo ditasse as minhas atitudes e respostas. Estudos comprovam que a maioria de nós desenvolve a resposta à ira quando criança. Padrões são estabelecidos através de estímulos positivos ou negativos. Nós aprendemos o que funcionou ou o que capturou nossa atenção, e então repetimos tal comportamento tão frequentemente que se torna um hábito. Algumas de vocês talvez tenham tomado a perigosa decisão de dormir com raiva, na mesma ignorância que eu tinha quando fazia isso na minha infância. Outras de vocês talvez conhecessem a verdade, mas escolheram seguir a sua própria sabedoria. Ainda há algumas que já não dormem enquanto estão iradas com outra pessoa. Não, a sua raiva é dirigida a você mesma. Você vai dormir desapontada e aborrecida consigo mesmo e imagina que, se conseguir se punir ao longo da noite, irá acordar mudada e diferente. Mas isso não é verdade. A punição da noite não será construtiva, e sim destrutiva. Você está errada em pensar que a ira só é destrutiva quando destinada aos outros. Quando eu não estava chateada com meu marido,
Volta e meia estava desapontada comigo mesma. Eu me deitava toda noite e fazia na minha mente uma lista de cada uma das minhas falhas do dia. Martirizava-me por isso, me punia com a vergonha de cada erro lembrado, na tentativa de pagar uma penitência pelas minhas infrações. Não estou dizendo que é errado rever o seu dia e perceber que você cometeu erros ou que queria ter feito as coisas de forma diferente. É saudável permitir que o Espírito Santo a faça-se lembrar de qualquer palavras ou atitudes ruins. Mas isto é realizado melhor na quietude do seu leito, enquanto você lê a Bíblia ou está em comunhão com o Senhor no seu coração. O que fiz, e tenho medo que muitas de vocês façam, foi me repreender de noite e permitir que o peso dessa repreensão me sufocasse enquanto eu dormia. Pela manhã, eu me permiti orar e pedir perdão, mas a culpa já tinha me sufocado de tal maneira que era difícil acreditar na sua misericórdia que se renova todas as manhãs. Por exemplo, se estava decepcionada com a maneira com que tinha tratado meus filhos durante o dia, eu martelava esse ponto muito fortemente. Eu deveria ter sido mais paciente. Então permitia que a culpa pesasse sobre mim até me sentir irremediavelmente péssima. E era nessa aflição e autorrepugnância que eu dormia. Minha esperança era acordar me sentindo tão mal sobre a minha impaciência que não a repetiria. Ao invés disso, eu acordava me sentindo desanimada e fracassada. Isso me deixava decepcionada e me fazia sentir oprimida, o que tornava os desafios do dia ainda mais desgastantes. Eu tinha falhado novamente. Aprendi que tanto a autoaversão quanto a raiva são destrutivas. Trazer culpa não transforma nosso relacionamento com os outros e nem funciona para nós mesmos. Jesus entendeu que a culpa pelos nossos pecados e pelas nossas falhas era demais para suportarmos. Por isso se entregou por nós. Ele quer que nossas falhas sejam expostas à luz da sua verdade, que é a sua palavra. Essa luz cura aquilo que ela revela. Quanto mais nos aproximamos dele, mais ele dissipa a escuridão da nossa vida até que tenhamos luz. A culpa é escuridão, a misericórdia é luz. O verso seguinte é um dos meus favoritos. Ele mostra de forma linda o processo de transformação. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Em um capítulo mais adiante, falaremos sobre a importante questão de perdoar a si próprio. Mas por agora, você precisa perceber que está na vereda dos justos. Por mais que não seja perfeita, está buscando o dia perfeito. Agora é o momento de permitir que o seu coração seja limpo. Você aceitará a palavra de Deus e a sua sabedoria? Nesse caso, repita comigo. Querido Pai Celestial, venho a Ti no nome de Jesus. Sou culpada de dormir com o inimigo. Perdoa-me. Não irei mais dormir com raiva, ira ou culpa. Não mais permitirei que a escuridão envolva o meu coração. Quero que a luz da Tua palavra e do Teu amor permeie o meu coração com verdade. Ficarei calma e quieta na minha cama, buscando o Teu conselho. Aceito a promessa da Tua palavra. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Provérbios 3:24, NVI. Humilho-me em obediência a Tuas poderosas mãos. Resista ao diabo e ele fugirá das áreas onde eu deixei fincar os pés. Cubra-me enquanto descanso, pois em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Salmos 4:8, NVI.